Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou resolver uma questão da SpaceX sobre lançamento oblíquo, mas antes eu vou fazer uma revisão desse conteúdo com vocês. Então, se vocês gostam de Big Bang Theory, tem um episódio em que o Sheldon, em uma briga, numa disputa por uma sala, ele resolve jogar esportes com o Kirk. E nessa jogada ele precisa lançar a bola. E ele trabalha, por exemplo, ele diz: o alcance máximo é de 45 graus, porque o alcance máximo no lançamento oblíquo é obtido quando o ângulo for de 45 graus. Ele tenta calcular qual a velocidade que ele tem que jogar. Não deu certo, mas ele tentou usar a física ao favor dele nesse episódio. Então eu vou tentar explicar um pouquinho a vocês sobre o que é o lançamento oblíquo. Se vocês já jogaram Angry Birds, também tem muito dessa questão do lançamento. Basicamente, eu vou lançar um corpo obliquamente, ou seja, com um certo ângulo em relação à horizontal. Por exemplo, esse passarinho aqui, ele está sendo lançado com um ângulo θ em relação à horizontal. Como vocês podem ver. Ele vai sendo lançado. Ele é puxado para baixo devido à aceleração da gravidade. Vocês percebem que é uma trajetória parabólica. Mas vamos entender tudo o que envolve aqui essa parte do lançamento. Para começar, o meu corpo ele vai ser lançado com um certo ângulo θ em relação à horizontal, como foi demonstrado aqui com o passarinho. O que acontece? Ele vai ter uma certa velocidade inicial de lançamento, que eu vou chamar de V. Eu posso decompor essa velocidade em dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Então aqui vai ser a minha velocidade no eixo X, eu chamo de Vx, e a minha velocidade no eixo Y, eu chamo de Vy. O que acontece? Esse Vy, ele pode ser decomposto. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o Vx. O Vy, ele pode ser decomposto para esse lado aqui, ó, que também vai ser Vy. Aí, pelas relações trigonométricas, vocês lembram que seno de θ é igual a cateto oposto, que é Vy, sobre hipotenusa V. E cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é Vx, sobre hipotenusa V. Então, tenho que Vx é igual a V cosseno de θ. E Vy é igual a V seno de θ. Primeira parte que tem que ser entendida de lançamento oblíquo. Outra coisa. O lançamento oblíquo, basicamente, são dois movimentos que a gente conhece muito bem. No eixo horizontal, eu vou ter um movimento uniforme. Então, no eixo horizontal, eu vou ter um movimento uniforme. E qual é a equação que eu preciso que vocês lembrem do movimento uniforme? Que a velocidade é igual à distância sobre o tempo. No caso do movimento uniforme, quem é que está fazendo esse corpo andar para frente? Porque concordam comigo que, ao mesmo tempo que ele sobe, ele anda para frente, todo o tempo, ó. Isso fica muito claro nesse movimento do passarinho. Ele está subindo e andando para frente, subindo e andando para frente. Então, e depois ele cai puxado pela gravidade. Quem faz ele andar para frente é o Vx. Então, Vx é igual à distância, que no lançamento oblíquo a gente chama de alcance, sobre o tempo. Então, alcance é igual a Vx vezes o tempo de queda. E no eixo vertical, nós teremos o movimento uniformemente variado, um move. Vão ser as mesmas equações do movimento vertical, só que adaptadas. Então, por exemplo, V igual a V0 mais AT. Na altura máxima, quando o corpo ele chega nessa máxima altura aqui,
Concordam comigo que vai haver uma inversão no sentido do movimento? Ele foi indo, foi indo, chegou na altura máxima, a velocidade ela zera. Por quê? Porque se a velocidade não fosse zero, concordam comigo que ele conseguiria subir ainda mais? Mas eu já estou na altura máxima, então o corpo não consegue mais subir. Então, na altura máxima, a velocidade ela zera, para que haja a inversão no sentido do movimento. A velocidade ela zera e começa a aumentar de novo conforme ele vai caindo. Então, V igual a V0 mais AT, que no caso, VY é igual a V0Y, como ele está sendo lançado para cima, menos G, que é a aceleração da gravidade, vezes T. Vy na altura máxima é zero. Então, eu tenho que V0Y igual a GT, onde T é o tempo de subida. E assim sucessivamente, eu vou adaptando as equações do move. Por exemplo, Torricelli, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Como é que fica para o lançamento oblíquo? Vai ficar VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado menos 2, que ele está subindo contra a gravidade, quando ele está subindo, menos 2GH, porque o deslocamento vai ser justamente a altura. E assim sucessivamente. Aí se eu estiver trabalhando com a altura máxima, o VY final vai ser VY ao quadrado vai ser zero, então eu tenho que V0Y é igual a raiz de 2GH. E por último, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. S menos S0 é meu delta S, que é a minha altura, é igual a V0Y vezes T, menos, se ele estiver subindo, GT quadrado sobre 2. Basicamente é isso que a gente tem que fazer no lançamento oblíquo. E, como curiosidade, o alcance máximo ele é obtido quando eu tenho um ângulo de 45 graus. Acho que com isso já dá para fazer essa questão das PCs. O lançador de granadas deve ser posicionado a uma distância D da linha vertical que passa por um ponto A. Este ponto está localizado em uma montanha a 300 metros de altura em relação à extremidade de saída da granada, conforme o desenho abaixo. Então, aqui eu tenho meu lançador de granadas, lançado com um certo ângulo alfa, aqui é a montanha. A velocidade da granada, ao sair do lançador, é de 100 metros por segundo e forma um ângulo alfa com a horizontal. A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e todos os atritos são desprezíveis. Para que a granada atinja o ponto A, somente após sua passagem pelo ponto de maior altura possível ser atingido por ela, a distância D deve ser D. Então, basicamente, eu quero que a granada ela atinja esse ponto A, mas só depois de passar pela altura máxima. Ele quer justamente o valor da distância D. Importante, o lançamento oblíquo, ele envolve a decomposição de dois movimentos. Eu tenho um movimento na vertical, no eixo Y, que é um move, e eu tenho um movimento na horizontal, no eixo X, que é um move, um movimento uniforme. O que é que conecta esses dois movimentos? Como é que eu posso conectar os dois? Qual a única variável que está presente tanto no eixo vertical como no eixo horizontal? Lembrando, no eixo horizontal, quem é responsável por esse movimento horizontal é o Vx, não é o Vy. Mas tem uma variável que conecta os dois movimentos, que é justamente o tempo. O tempo é a minha variável que os conecta. Então, se eu, por exemplo, eu descubro o tempo que ele demorou para atingir a altura máxima. E depois, como não é um lançamento nivelado, que é lançamento nivelado? É como esse daqui, que eu mostrei para vocês.
onde o ponto de saída do corpo é igual ao ponto de chegada. Ele chegou no ponto onde ele tinha no ponto onde ele tinha saído. Você observa que ele sai desse ponto e termina no mesmo nível. Por isso, lançamento nivelado. Em lançamentos nivelados, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Aqui não é nivelado, então eu posso calcular a distância que ele levou, eu posso calcular o tempo que ele levou para atingir a altura máxima e somar com o tempo que ele leva para atingir o restante. Chegar na montanha e a partir do tempo eu consigo relacionar a distância. Então vamos lá. Ele vai fazer esse movimento, eu quero que ele faça esse movimento. Ele disse que a velocidade ao sair do lançador é de 100 metros por segundo. Então vou colocar aqui que V é igual a 100 metros por segundo. Ele deu o cosseno de alfa e o seno de alfa. Vamos decompor. No eixo X eu tenho o Vx. O Vx é constante durante toda a trajetória. O Vy é que não é constante. Por exemplo, o Vy ele começa com um valor aqui. Como eu estou indo contra a gravidade, o Vy ele vai diminuindo, 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 até chegar na altura máxima ele zera. Aí quando ele zera, ele começa a andar a favor da gravidade, o Vy ele vai aumentando. O Vx não, o Vx ele é constante durante toda a trajetória de movimento do corpo. Então, Vx é igual a V0, que é 100, vezes o cosseno de alfa, que é 0,6, que me dá um valor de 60 metros por segundo. Agora vamos calcular aqui o Vy. O Vy é igual a V0, que é 100, vezes o seno de alfa, que é 0,8, que me dá 80 metros por segundo. Agora eu vou calcular o tempo que leva para esse projétil atingir a altura máxima. Qual é a equação que eu vou usar? A do V voat. V igual a V0 mais AT. Lembrando que é lançamento oblíquo. Vy é igual a V0y menos GT, porque está indo contra a gravidade na subida. Na altura máxima, Vy é 0. Então, V0y é igual a GT. V0y é igual a 80 metros por segundo. A gravidade, ele deu 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho que descobrir o tempo que ele leva para atingir essa altura. Tempo de 8 segundos. Pronto. O tempo que ele leva para atingir a altura máxima. 8 segundos. Só que ele ainda anda um pouquinho de tempo para poder atingir essa altura de 300 metros. Eu vou descobrir qual o valor da altura máxima dele, para saber quanto que ele tem que andar para atingir a montanha. Eu posso usar a do sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Lembrando, estou trabalhando com moving. Lançamentos, você trabalha com a cinemática básica. Movimento uniformemente variado. A partir da cinemática básica, você vai fazendo as contas mais complexas, mas tudo vem dessa base. Então, S menos S0 é o ΔS, o meu deslocamento, que é justamente a minha altura. É igual a V0y, que foi o que fez ele atingir a altura, T menos, que tem contra a gravidade na subida, GT quadrado sobre 2. Então, a altura, que é o que eu quero descobrir, é igual a V0y, que é 80, vezes o tempo que ele levou para atingir essa altura, que foi de 8 segundos,
menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, 8 ao quadrado é 64, dividido por 2. Eu cancelo esse 10 com 2, dá 5. 80 vezes 8 dá 640, menos 64 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. O que dá 640 é exatamente o dobro de 320. Então, 640 menos 320 é igual a 320 metros. Esse é o valor da minha altura máxima. O que acontece? Tem gente que vai resolver isso aqui por equação de segundo grau. Eu vou resolver de um outro jeito. Depois eu explico como é o jeito tradicional para equação. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como eu faria. Concordam comigo que quando ele chegou na altura máxima, a velocidade zerou? Não pensa no Vx, porque o que vai fazer ele atingir essa montanha aqui, efetivamente, vai ser o Vy. O Vx só vai fazer ele andar para frente, ele percorre essa distância d. Então, o que acontece? Na altura máxima, o Vy é zero. A altura máxima é de 320. Eu preciso atingir um ponto onde a altura é de 300 metros. Ou seja, ele vai ter que percorrer 20 metros. 320, que era onde eu estava, menos 300, que é onde eu quero chegar. Concordam comigo que se no ponto de altura máxima a velocidade é zero, eu posso tratar o resto do movimento como uma queda livre? Porque qual é o conceito da queda livre? Um corpo ele é abandonado a partir do repouso, ou seja, a partir de uma velocidade inicial nula, e cai devido à aceleração da gravidade. Quando eu atingo a altura máxima, a minha velocidade é nula, e eu estou caindo devido à aceleração da gravidade. Então, eu vou tratar isso como uma queda livre. Queda livre, o V0y vai ser zero, isso aqui vai zerar. Eu estou indo a favor da gravidade, porque é um movimento de queda. H é igual a gt quadrado sobre 2. Só adaptei de novo a equação do sorvetão para o movimento de queda livre. Qual a altura que eu tenho que percorrer? 20 metros. Qual a aceleração da gravidade? 10. O tempo ao quadrado, eu quero descobrir o tempo que ele vai levar para percorrer mais essa alturinha de 20, sobre 2. Cancelo esse zero com esse zero. T ao quadrado é igual a 4. Portanto, T igual a 2 segundos. Não existe tempo negativo, então T é positivo 2 segundos. Ou seja, o meu tempo total de movimento foi os 8 segundos que ele levou para chegar na altura máxima, mais os 2 segundos que ele levou para atingir a montanha. Ou seja, um tempo total de 10 segundos. E o que foi que eu disse a vocês? Que a variável que conecta o movimento vertical com o movimento horizontal é justamente o tempo. Então, vamos para o movimento horizontal. Vx é igual ao alcance, que nesse caso é d, sobre t. Vx é 60 metros por segundo, é igual à distância que eu quero descobrir sobre o tempo total, que é de 10 segundos. Portanto, a minha distância é de 600 segundos. Está na alternativa, que é o que está presente na alternativa D. E qual seria o outro jeito de resolver essa questão? É um jeito que eu não gosto muito, porque envolve a equação de segundo grau, mas seria com a equação do sorvetão também.
Contudo, ao invés de fazer o cálculo envolvendo a altura máxima, qual o valor da altura máxima, iria direto para a equação do sorvetão. Então, a altura é igual a V0y vezes t mais gt² sobre 2. Quer dizer, no caso, menos gt² sobre 2, porque ele vai subir para atingir essa altura. Eu iria direto para a altura da montanha, que é 300. É igual a V0y, que é 80, vezes o tempo, menos 10t² sobre 2. 10 dividido por 2, 5. Passo para lá, para ficar positivo. 5t² menos 80t mais 300 igual a 0. Aí qual seria o jeito de resolver? Calcular o valor dessa equação de segundo grau. Eu vou dividir aqui por 5. t² menos 16t mais 60 igual a 0. Soma a equação do segundo grau é igual a menos b sobre a, que dá menos 16 sobre 1, ou seja, 16. E o produto é c sobre a. Lembrando, a equação de segundo grau, qual a forma? ax² mais bx mais c igual a 0. O c, no caso, é 60 sobre o a, que é quem está multiplicando o termo ao quadrado, é 1. A soma é 16. O produto é 60. Ou seja, eu quero dois números que somados sejam iguais a 16 e que multiplicados seja igual ao produto. Quais são esses dois números? 10 e 6. 10 mais 6 é 16. E 10 vezes 6 é 60. Então, 10 e 6. E aí você ainda teria que fazer outra coisa. Você teria que descobrir mesmo, fazer aquele primeiro passo que eu já tinha feito, de descobrir o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Porque ele quer que ele só atinja a montanha depois de atingir a altura máxima. O que acontece? Eu vou ter que usar o tempo igual a 10. Por quê? Se eu usar o tempo igual a 6, no tempo igual a 6, ele ainda não atingiu a altura máxima. Ele só atinge a altura máxima no tempo igual a 8 segundos. Ou seja, resolver assim fica muito mais complicado. Aí, descobrindo o tempo, faz o mesmo esquema, essa parte final. É isso, eu quis mostrar. Eu tentei fazer uma revisãozinha de lançamento oblíquo. Nessa questão, eu quis mostrar um jeito que eu acho mais fácil, talvez, que você resolve sem precisar da equação de segundo grau. E nessa segunda parte, eu mostrei de um jeito mais demorado, se você preferir resolver por equação de segundo grau. Se vocês gostaram, eu peço, por favor, que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Caso queiram mais conteúdo como esse, é só deixarem nos comentários. E muito obrigada por terem assistido até aqui.